Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou ao vivo na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje aqui na técnica nós estamos com essa equipe preciosíssima, o Celso Luiz, o Fabiano está aqui também, a Ângela Voltier, o Léo Gonçalves, e eu agradeço a Deus também pela sua companhia, você que está assistindo através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, YouTube, ou quem sabe até através do Netfé TV. Então, nesta manhã nós recebemos aqui para bater um papo a pastora Miriam Frois, ela que é da Igreja Missionária Vida Plena e também ela é que criou o movimento de ex-gays do Brasil, o MEGB. Nessa manhã eu quero desejar um bom dia, seja muito bem-vinda, pastora Miriam. Bom dia, eu que agradeço o convite, é uma honra a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A alegria nossa, desde já quero... Graça e paz, quero agradecer a pastora Miriam, em nome da equipe da Manhã Manda Aqui, dos nossos pastores sêniors Joel e Leonor Estevanato, da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, e também da nossa querida irmã, a missionária Isabel, foi ela que preparou esse tempo precioso para que estivéssemos juntos. Eu quero já agradecer a senhora, muito obrigado. Amém, a Bel é uma querida. Ah, que bom, é verdade, faz um trabalho social importantíssimo. Conheço a Bel acho que uns 20 anos. Mais até. Uau! Uns 20 anos. A senhora jogou bola também? Não. A Isabel é boa de bola. Não, eu não sei nem para que lado vai a bola. Se eu estiver escolhendo um time para jogar bola, já põe Isabel no meu time. Isabel, venha para cá. Ela jogou profissionalmente também, né? Ah, que bom. A senhora está falando de onde? Eu estou falando perto da cidade da Bel, ela é de Araçatuba e eu estou falando de Lins. Ah, Lins, cidade boa. Uma região, a gente está aqui na mesma região. Estou 100 quilômetros de Araçatuba, da terra da Bel. Ok. A senhora é natural de Lins mesmo? Sou natural de Lins, mas eu morei aí em São Paulo 30 anos. E eu sou da Casa Verde, eu sou aí da Zona Norte. Ah, que legal. Então, quando você falou aí Horto Florestal, Manda Aqui, a minha mente remeteu aí ao período que eu vivi aí. Ah, imagina, a senhora viveu aqui há quanto tempo? 30 anos. 30 anos, 20 anos, propriamente. Dos 13 anos até quase meus 40 anos. E as particularidades da sua cidade, Lins? Pontos turísticos, o povo, a culinária, como é aí? Lins é uma cidade gostosa, muito quente, muito quente. Aqui no alto verão é 40 graus à sombra. Nós temos águas termais. Ai, que delícia. Bom. O tal do aquífero, o Guarani, passa aqui debaixo da cidade, então a água sai quente na torneira, é muito bonita a região, e nós somos banhados pelo Rio Tietê também, né? O Rio Tietê aí de São Paulo, ele vem desaguar aqui numa imensidão de água, fabuloso. E a comidinha gostosa aí de Lins? É muito gostoso, a gastronomia da minha cidade é boa. A senhora manda bem na cozinha também? Não. Só o trivial. Só o trivial. A comidinha gostosa da sua mãe, ou quem sabe seu pai, né? De repente, qual é o prato preferido? Minha mãe era boa de cozinha, hein? Minha mãe era muito boa nas carnes assadas e tudo, ela era muito boa. Que bom. Pastora Miriam, a senhora serve a Deus na Igreja Missionária Vida Plena. Fale um pouquinho da sua igreja. Vida Plena para todos os povos. Eu até acabei de... Vida Plena para todos os povos. É uma igreja missionária que está aí, inclusive, em São Paulo, né? Eu tô membro deles aí em São Paulo, do pastor Claudinei Silva. Eles estão aí, acho que na Zona Leste, se não me engano. Estou membrada a eles. Como se deu o seu chamado para o ministério pastoral? Desde o início, né, da minha conversão, Deus já foi, assim, delineando o meu caminho, né? Logo no primeiro amor, né? Quando nós nos convertemos, a gente entra naquele processo de paixão com a igreja, com Cristo,
que é o primeiro amor. Então, o meu primeiro amor se deu durante 5 anos consecutivos, de paixão, de plenitude com a presença do Senhor. E nesse tempo, eu fui fazer missões no Paraguai, fui fazer um treinamento de 20, 30 dias no Paraguai, e lá Deus me deu o chamado para trabalhar com a questão da homossexualidade, certo. Né? Uma moça, logo no final do treinamento, uma moça me procurou e ela disse que sonhou comigo, ela disse que se sentiu assim meio atraída por mim, umas coisas assim que a gente conversando debaixo de uma mangueira ali na igreja quadrangular ali do Paraguai. E eu lembro que aquilo me entristeceu muito. Eu falei, mas irmã, como é isso? Por que você nutriu isso por mim? Eu fiz alguma coisa? Ela falou, não, eu que sou assim mesmo, eu que sinto isso sempre e tal, e etc e tal. Bom, aí orei por ela, a gente despedi ela, falei, olha, compartilha com a líder da sua igreja, da equipe, né? E compartilha o que você sentiu, e é bom, peça perdão, e etc e tal. E aí eu fui chorar com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu estou muito chateada, estou muito triste, porque eu tenho um passado de homossexualidade, mas eu estou aqui com o meu coração muito íntegro, muito limpo diante desse trabalho. E em momento nenhum eu vejo que eu cometi algum desatino, algum deslize. E por que essa moça sentiu o que sentiu, pensou o que pensou, idealizou, imaginou? Eu estou muito triste. Será que isso não vai me abandonar? Será que por onde eu for eu vou sempre estar enfrentando uma situação desse tipo? Talvez ela percebeu, talvez ela sabe alguma coisa. E eu chorei profundamente debaixo de um pé de mangueira. Faltando poucos dias para vir embora para o Brasil. E eu lembro que eu ainda falei assim, eu tive aqui no meio dessas pessoas com o meu coração limpo, eu não vejo nenhuma mácula aqui. E aí o Espírito Santo, ele me socorreu. Ele falou assim, filha, nada partiu de você. Houve uma investida, sim, para que você fosse enfraquecida, envergonhada, e desprestigiada e entrasse em processo de dúvida, mas nada partiu de você. Quem tem a predisposição para desenvolver a homossexualidade é aquela moça. Nada veio da sua parte, tudo está do lado dela. Aí o Senhor falou assim, tire a culpa dos seus ombros. E aí Deus falou assim, é para estas mulheres que eu vou chamar, que eu tenho chamado você, e vou te usar ao longo da sua vida, porque a minha casa está cheio delas. Eu lembro dessa frase, assim, vinda do Senhor, porque a minha casa está cheio delas. Oh, meu Deus. E eu vou ao teu ministério, a tua vida, o teu testemunho, o teu histórico de vida, para ajudar a muitos. E, pastor, daquele dia não parei mais. Glória a Deus. Tem 25 anos. Louvado seja Deus. Pastora Miriam, a senhora crê que a senhora foi curada para curar? Nós somos curados para sarar. Exatamente. Exatamente. Porque, como a senhora tem essa situação que aconteceu na sua vida, como se deu essa mudança? Como se deu essa transformação na sua vida? E agora, há mais de 25 anos, levando o Evangelho do Reino, sobre aquilo que o Evangelho pode fazer. Eu, na minha oração nessa manhã, estava dizendo que o Evangelho não são palavras apenas persuasivas de sabedoria humana, senão seria como qualquer outro, seria como uma filosofia, como uma matemática, uma geografia, uma história, né? O Evangelho é o poder de Deus, o poder que transforma, né? E esse poder veio sobre sua vida. Como e quando se deu? Olha, não existe um quando se deu, porque, inclusive nessa ocasião, lá no treinamento no Paraguai, eu ainda estava gatinhando, eu ainda usava fraldas, né? Então, assim, não foi fácil, não foi rápido e não foi simples. Ontem eu assisti a novela, sem querer fazer propaganda aqui, mas eu assisti a novela do encontro com Jacó, e na cena em que Jacó se encontra com
com o Senhor ali. Né? Hoje pode, que hoje é o dia do artista. Então hoje pode. E ontem eu chorei aqui na sala da minha casa, a hora que eu vi aquela cena de Jacó agarrando ali o Senhor e dizendo, não sai, não me abandona. Eu fui assim, eu chorei assim, mas um choro de quem sabia o que estava se passando. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, que o reino de Deus ele é tomado por força e por violência, né? Não é fácil. Ele é de caminho estreito. Ele é de caminho... Cristo é a porta, e a porta é estreita. Sim. Então, assim, eu tive que romper ao longo de muitos anos com muitas limitações. E eu tive que romper muitos obstáculos. Primeiro comigo mesma, né? Vencer muita bagagem que eu trouxe do mundo. Eu trouxe uma sucessiva de bagagens muito pesadas do mundo, e que ao longo do meu caminhar com Cristo eu precisei ir me desfazendo de tudo aquilo. Conceitos, preconceitos estabelecidos, vícios, crendices, superstições, falsas crenças, tudo isso eu tive que, ao longo de muitos anos, o Senhor ir me ajudando a desvencilhar de tudo isso. É como a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos colocar remendo novo em pano velho. Sim, verdade. Então eu vim com roupas muito velhas do mundo, gastas, sujas, encardidas. E ao longo da minha vida o Senhor foi requerendo, vamos tirar isso agora vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo. E eu fui ao longo desses anos trocando as minhas vestes. Doeu, não foi fácil, foi muito difícil. Por isso que muitos pelo caminho não conseguem, né? Muitos não conseguem chegar ao êxito, porque dói muito abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você acreditou a vida inteira, daquilo que você entendeu como sendo verdade a vida inteira. E aí, de repente, o Senhor diz, não, isso é mentira. Isso foi uma mentira que contaram para você. Então, você precisa conhecer a minha verdade. E aí, você vai trocando os seus valores, né? Você vai trocando os seus valores pelos valores e princípios da palavra de Deus. Isso leva tempo, leva anos, mas eu costumo dizer que a salvação, quando cremos, ela é instantânea, porém a conversão é diária. A conversão é diária. O apóstolo Paulo diz, né, desenvolvei a vossa salvação. Verdade, então, a salvação ela tem que ser desenvolvida todos os dias. É claro que vai haver um momento em que o Senhor diz, não, chega, basta. Você já conseguiu trocar todas as suas vestimentas, agora conserve. Porque depois que você consegue trocar todos os seus vestimentos, aí o Senhor diz, agora você conserve o que está limpo, né? Que aí é um outro trabalhar. Mas aí eu posso dizer que esse trecho da caminhada, ele fica mais suave, ele fica mais leve. E é como um diploma, né? Quando você vai para a faculdade, você passa aí 4, 5 anos estudando, fazendo provas, e dormindo tarde, dividindo a escola com o trabalho, quer dizer, são 5 anos aproximadamente da sua vida de dedicação aos estudos, para que depois você se forme em alguma coisa, e aí você fica tranquilo, e é mais ou menos a vida cristã também. Então, eu acredito que os primeiros, cada um vai desenvolver um tempo, para mim não foi um tempo curto, para mim foi um tempo longo, mas depois desse tempo, é como se o Senhor dissesse, bom, você já fez as entregas que eu precisava que você fizesse, você já abriu mão das coisas que você precisava abrir mão. Então, agora, permaneça na minha graça. Glória a Deus. É negar a si mesmo, tomar a cruz... Todos os dias. E renunciar a tudo que possui. Todos os dias. É verdade. Então, assim, dependendo do histórico que cada um traz do mundo, né? Alguns vêm com histórico de alcoolismo, outros vêm de homossexualidade, outros vêm de prostituição, outros vêm de roubo, outros vêm... Bom,
é uma infinidade de históricos que cada um traz na sua vida. E então vai depender da limitação, do comprometimento que cada um vai desenvolver com o Senhor para poder ir se desvencilhando. A senhora mencionou que há 25 anos atrás o Espírito de Deus fala ao seu coração a respeito de trabalhar especificamente com mulheres que têm essa situação. No testemunho que a senhora compartilhou agora há pouco, a senhora mencionou que ouviu a voz de Deus dizendo que a casa dele estava cheia dessa realidade. É a partir disso, de entender essa realidade, que a senhora cria o movimento de ex-gays do Brasil, o MLGB, ou qual foi a finalidade da criação desse movimento? Bom, eu precisava, quando Deus me fala isso, eu não sabia nem por onde começar, nem onde encontrar respostas e referências para desenvolver esse trabalho. Primeiro, eu precisava também ter respostas para mim, porque até aquele momento eu tinha decisões definitivas e concretas. Isso era o que Deus mais precisava. Mas eu não tinha, por exemplo, formação e conhecimento da área e do assunto da homossexualidade. E eu não sabia no Brasil, naquela época, eu estou falando de 1996, 7, por aí. Não tinha no Brasil, naquela época, nenhum trabalho desenvolvido, pelo menos ao meu entendimento. Sim. Eu não sei se vocês lembram que existia no Brasil a UMBET, União Missionária para Aconselhamento Telefônico. Eu não lembro. Era mais ou menos assim. Eu lembro que eu liguei para eles um dia e pedi ajuda, e falei para o missionário que me atendeu. Eu falei, gente, olha, fiquei muito envergonhada até naquela época de falar sobre mim e tudo, mas tive que falar. Falei, existe no Brasil algum trabalho para lidar com a questão da homossexualidade? E ele falou, não conheço e não quero te desanimar, mas eu acredito que não exista. Aí ele falou assim, eu tenho uma carta de um ex-gay que foi traduzida para o português, você quer que eu mande ela para você? Eu falei, tá, mande, tudo bem. Chegou uns 3 meses depois a carta, mas chegou, tenho ela guardada até hoje, tá bem amarelada. Mas aquela carta foi a primeira referência que eu tive de alguém dizer que foi gay e não era mais, da possibilidade em Cristo Jesus de deixar esse estilo de vida. E parece que eu li, ao ler a história do rapaz, parece que eu estava lendo a minha história, né? Eu falei, Senhor, então existe, porque eu não tinha resposta nem se isso era possível. Eu não tinha resposta de nada. Mas Deus, quando Ele nos chama, Ele vai abrindo caminhos. E Ele vai trazendo as situações e permeando, Ele vai delineando o caminho para você. Eu lembro que aí na revista Ultimato, folheando a revista Ultimato, eu vi um grupo de ex-gays se reunindo em Quito, no Equador. E eu falei, então existe trabalho dessa dimensão. Puxa, mas está aqui na América Latina, está em Quito, no Equador. Passou, acho que 1 ano depois, uma nova matéria na revista Ultimato, dizendo que havia aquele trabalho de Quito, no Equador, estava tendo aqui no Brasil. E eu falei, uau, meu Deus, o que é isso? É como se o Senhor dissesse assim, você está chegando perto e eu estou começando a te achar a trilha da tribo. Porque quando nós vivemos e vivenciamos uma situação de vida, depois a gente quer encontrar as pessoas com o mesmo padrão, né? Sim. Por causa da referência. E é como se o Senhor dissesse assim, você está começando a achar a trilha da tribo. E aí eu escrevi uma carta para o coordenador do evento e disse brevemente do meu testemunho, da minha vida e tal. E para minha surpresa, isso já foi em 1998. Para minha surpresa, ele escreveu para mim e falou assim, você quer dar o seu testemunho no nosso encontro?
Eu falei, o quê? E aí eu disse, sim, claro, quero, né? E tudo. E foi a partir de 1998, no terceiro encontro Êxodos, que o primeiro e o segundo já havia acontecido, mas não publicamente, e já havia acontecido fora das nossas bases e vistas, e que eu dei o meu primeiro testemunho em 1998, em Viçosa, no terceiro encontro Êxodos Brasil. E ali não parei mais. Ali, no ano seguinte, me juntei, porque ali eu encontrei a tribo, né? Eu encontrei o grupo de ex-gays reunidos, e aí fiquei sabendo que no Rio de Janeiro já tinha núcleos que ajudava, e outros aqui, outros em Curitiba e tal. Eu fui vendo, eu falei, meu Deus, as coisas estão acontecendo. E agora eu sei onde elas estão. E aí, desde lá, me filiei ao Êxodos, a gente fundou, implantou o Êxodos Brasil, né, em 2000, oficialmente no Brasil, e vim caminhando com eles. Então, aí foi um processo de crescimento, de aprendizado, porque aí eu tomei consciência de materiais, de literaturas, materiais didáticos, toda a dinâmica, né? Todo o aprendizado, porque deixar um estilo de vida para seguir outro, no meu caso, há uma diferença muito grande, porque o meu estilo de vida era emblemático e complicado. Certo. Então, seguir o caminho de Cristo, que também não é tão simples e tão fácil, né? Então, há uma transição nesse caminho, e que a ajuda do Êxodos Brasil, para mim, foi preponderante. Eles foram, assim, os meus formadores. Eles foram aqueles que nortearam a minha mente e que me deram pistas que, quando a gente tenta desanimar e achar que não vai conseguir ir lá, não, isso faz parte do processo, fica firme, suporta, aguenta, né? E aí estou até hoje. Glória a Deus. E aí Deus vem trazendo pessoas, e de todo lado, e você não sabe nem de onde vem, como vem, mas elas vêm. Glória a Deus. E essa questão da preocupação que, na verdade, a experiência que a senhora ouve a voz de Deus, mas parece que a igreja ela não consegue discernir esta realidade. Como a igreja pode discernir essa realidade, visto que na voz que a senhora entende que é o Espírito de Deus falando ao seu coração, chamando para trabalhar nessa área, e fala na casa de Deus, há muitas pessoas assim. Como tem sido essa experiência, especificamente com cristãos que lidam com essas lutas, com essas dificuldades, no decorrer desses 25 anos? Olha, o que acontece? Eu sempre entendo assim, que quando existe grupos de ajuda, é porque, de alguma maneira, a igreja... Mas eu quero fazer uma defesa para a igreja, né? Ao contrário do que eu vejo muitos criticar, que a igreja falha, que a igreja não sabe lidar com essa questão ou aquela questão. Eu também já cheguei a fazer essa crítica, né? Em momentos de frustrações e falta, talvez, de apoio, eu também já fiz essa crítica, mas o próprio Deus me deu o entendimento. Esses grupos de ajuda, eles existem, primeiro porque Paulo diz assim, com a mesma consolação que eu fui consolado, eu vou ser usado para consolar. Bom, então se eu fui consolada numa determinada área, o apóstolo Paulo está me dizendo que eu vou me especializar automaticamente, entre aspas, eu vou estar especializada naquela consolação. Eu vou me tornar uma expert naquele tipo de consolação. Então, Deus vai me usar especificamente naquela forma de consolar, tá? Então, a igreja, ela é um todo de consolação. Então, nós vamos encontrar na igreja, ela é um ambulatório, né? Ela é uma sala, um SOS, né? Quando você chega no hospital, é aquela primeira ala de macas, vai para cá, vai para lá. Ela é isso. Então, vai chegar na igreja todo tipo de problemas e situações para serem resolvidos. Sim. E a demanda dela é muito grande. Então, eu diria que ela não consegue dar conta de toda essa demanda. Ela tenta.
Às vezes ela consegue êxito numa demanda, numa outra demanda, mas não em todas. Eu diria que talvez pela normalidade do casal de pastores, eles consigam se dedicar mais, inclusive, para casais, né? Que na questão do divórcio, eu acredito que a igreja ela tem um olhar mais carinhoso ou mais focado para essas questões. As questões de droga, as questões de homossexualidade, de delinquência, seja ela do que for, eles ficam mais limitados. Alguns pastores fazem cursos, fazem seminários e tenta absorver uma soma de informações, mas ele não fica especializado. Ele não consegue se especializar em tudo. Ele fica com informações de muita coisa, mas ele não consegue se especializar. Então, ele não atinge os objetivos que ele quer. Mas não porque não porque a igreja é leviana ou não se importa, é porque ela não sabe lidar, é porque ela não dá conta para lidar com tudo. Então, aí surgem os pequenos grupos de ajuda especializado em morador de rua, em homossexualidade, em drogas, em alcoolismo, e vai se formando ali os pequenos grupos de ajuda. Então, eu acredito que, no fundo, tudo faz parte, né? Então, digamos que naquela igreja o pastor conseguiu reunir ali uma ou duas pessoas com conhecimento amplo na questão de lidar com a homossexualidade, e ele permite que essa pessoa trabalhe ali na sua igreja, ele vai ter êxito ali. E Deus vai usar aquela igreja como sendo uma igreja acolhedora para esse tipo de assunto. E então ela vai se dividindo assim, né? Sim. Essa é a minha percepção disso. Amém. Não que ela falhe, ela Entendi, tenta, mas ela não dá conta. Entendi. Né? Pastora, a Marisa Lobo, recentemente nós batemos um papo com ela aqui também, ela foi muito criticada por usar uma palavra que é a cura gay. Existe a cura gay? Não. O MGB, então, só voltando um pouquinho, aí você me perguntou se o MGB nasceu disso. Não, o MGB veio nascer praticamente 25 anos depois, exatamente, como eu falei, eu caminhei ao longo dos meus 23 anos como Projeto Candeia, Ministério de Aconselhamento para Mulheres que desejam deixar a homossexualidade. Fiz alguns aconselhamentos e faço também com rapazes, mas eu diria que eu não sou tão boa quanto eu sou com as meninas, porque a alma masculina ela é diferente da alma feminina. O lidar com os meninos é diferente, eles têm um comportamento totalmente diferente das meninas. A problemática é a mesma, mas o comportamento é diferente. Então, eu não consigo alcançar tanto êxito com os meninos como eu alcanço com as meninas. Sim. Então, durante esses 20 e poucos anos, eu caminhei como Projeto Candeia e tendo sobre o meu ministério pessoal o respaldo moral e espiritual do Êxodos Brasil. Certo. Quando chegou agora em 2019, então nós vamos chegar agora sobre a Marisa Lobo. Quando chegou em 2019, eu fui a Brasília na companhia de uma psicóloga, essa inclusive, não vou citar o nome dela aqui por questões éticas, certo. Mas essa inclusive é a psicóloga conhecida como a da cura gay. E nós fomos para Brasília, no STF, visitar todos os gabinetes dos ministros do STF, pedindo que eles tivessem um olhar precioso e apurado sobre a classe dos ex-gays existente no Brasil, que é uma minoria de uma minoria. A minoria é a comunidade LGBT e a minoria dessa minoria é a comunidade ex-gay do Brasil. Bom, nós fomos lá fazer nosso lobby, né, dizer, pessoal, por favor, vocês estão para aprovar a lei da homofobia no Brasil, mas vocês vão prejudicar uma classe de ex-gays existente no Brasil que precisa ser contemplados também. E vocês não estão olhando para isso. E aí todo mundo, mas existe gay, não existe, tal, coisa e tal, bom, enfim.
Fizemos lá o nosso lobby, fizemos lá o nosso trabalho, deixamos um dossiê na mão de cada ministro do STF, mas não deu resultado. Quando eu voltei de Brasília, aquela psicóloga, ela disse assim para mim: Miriam, eu preciso mandar uma carta para o meu grupo de trabalho para dizer que nós estivemos lá no STF, fizemos um determinado trabalho e tal. Posso pôr o teu nome? Eu falei: fulana, pode pôr o meu nome, claro. Eu já estou envolvida dos pés à cabeça nessa história. Estamos na chuva, vamos se molhar. Estou aqui para isso, quero agregar valor, quero contribuir com a causa no Brasil e vamos que vamos. Aí ela mandou uma cópia dessa carta para mim. Quando ela manda uma cópia dessa carta para mim, a carta estava sendo endereçada ao movimento Psicólogos em Ação. Aí eu falei assim, puxa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí, de novo, foi quando o Senhor fala assim para mim, é que vocês, durante esses 20 anos, vocês militam na trincheira dos psicólogos cristãos. E vocês precisam militar na trincheira de vocês mesmos, não pela cura gay, que vocês são conhecidos pejorativamente por esta causa de cura gay. Vocês precisam ser conhecidos pela liberdade de expressão religiosa e pelo cunho da fé. Porque não foi pela psicologia que vocês deixaram o estilo de vida gay, foi pela cruz de Cristo e num processo de fé e esperança. Então, quando Deus me deu aquele entendimento, eu falei, é isso que nós temos que fazer. Nós lutamos na trincheira errada, e nós não somos unidos. Nós achamos que somos unidos e achamos que militamos em alguma causa e questão, mas nós não lutamos por causa nenhuma. Se alguma luta é feita pela luta dos psicólogos cristãos. Porque, na verdade, no fundo, eles são nossos, digamos, pseudo-cofundadores de movimento ex-gay no Brasil. Foram eles que nos trouxe para o Brasil a visão de possibilidade de saída da homossexualidade no Brasil. Tanto que, em 1999, houve a resolução 01/99, 99 por causa do ano, há 20 anos atrás, porque já começou errado ali. Errado não porque a psicologia cristã é errada, não é isso que eu quero dizer. Errado por causa da visão. Nós começamos pelos motivos certos e corretos, mas da maneira errada. Entendi. Entendeu? Nós começamos pelos motivos certos de serem fundados e trazer a visão pelos psicólogos cristãos no Brasil. Mas eles começaram a usar técnicas e ferramentas e conceitos de psicologia associados à palavra de Deus. E isso irritou, há 20 anos atrás, a comunidade LGBT, porque a psicologia, ela é religiosa, ela é apolítica. Ela não tem compromisso com política e nem compromisso com religião. Então, eles fizeram certo, inclusive, se você parar para pensar, eles agiram corretamente. Eles tiraram a visão deles, que não é religiosa, da visão religiosa que a comunidade cristã, que a psicologia cristã estava querendo inserir no Brasil a respeito da questão da homossexualidade. Então, isso se tornou emblemático durante esses 20 anos. E durante esses 20 anos, alguns grupos de ajuda se recolheram, por temer retaliações, perseguições, se recolheram e ficaram dentro das igrejas, núcleos, pequenos núcleos em algumas igrejas espalhadas por todo lugar no Brasil. Mas aí, em 2019, quando a militância LGBT cresceu em proporção, em leis, em conquistas, Deus falou, vocês precisam lutar por vocês também, porque vocês não lutaram até agora por nada. E quando pensaram que lutaram pelo lado errado, no sentido, vocês militaram com a trincheira errada, vocês lutaram na trincheira dos psicólogos cristãos. E aí foi quando o Senhor falou, vai para Brasília, vai no Ministério dos Direitos Humanos,
reivindica lá também os direitos de vocês, porque se aquele ministério reivindica, aceita todos os outros tipos de classes e minorias de classes, vão lutar também. O não vocês já têm, sim, né? Vão lutar também. O momento é agora. A ministra que está lá no momento, que é a ministra Damares Alves, é uma mulher sensível, é uma mulher de visão ampla de tudo, das coisas. Vamos lá falar com ela. E aí, quando eu vi, de março que eu fui no STF, março de 2019 que eu fui no STF, em agosto, em 5 de agosto de 2019, daquele mesmo ano, lá estava nós, diante da ministra Damares, nos direitos humanos, erguendo nossa bandeira e dizendo, ei, nós existimos. A senhora sofreu muitas retaliações por isso, por ter se posicionado desta forma, vivendo essa experiência de metamorfose, e se, não sei se eu posso dizer, aliada ou tem um apoio da ministra Damares Alves. O fato de estar junto com ela trouxe retaliações também? Trouxe a favor e também não a favor, né? Porque a ministra, ela, por si só, ela brilha, né? Pelo Sim. cargo que ela ocupa, ela brilha, ela é uma luz que brilha no país, não tem Sim. como. É uma ministra de direitos humanos. Quando nós fomos lá, houve um furo de reportagem, que até hoje eu não sei de onde partiu, mas houve um furo de reportagem, a qual, inclusive, me chateou muito profundamente, porque, no fundo, nesse furo de reportagem, dizia que a ministra Damares recebeu um corpo de psicólogos cristãos na companhia dos ex-gays. Aí eu falei assim, não, pera lá, o coadjuvante aqui não somos nós somos os protagonistas dessa reunião, que, em contrapartida, tinha, sim, psicólogos na nossa companhia, amigos de caminhada, né? Amigos de caminhada, que a gente caminhava junto, como eu te falei, lutamos na trincheira deles sim. a vida inteira, e eles estariam lá conosco para nos apoiar. Só que aí houve essa inversão. Mas Deus transformou esse furo de reportagem. Na primeira replicagem dizia que a Damares recebeu aquelas pessoas profissionais. E aí começou a chincalhar. A ministra Damares perde tempo com os ex-gays, com os da cura gay. Nossa, mas achincalhou o país inteiro, acabou com a nossa raça. E aquilo me causou muita tristeza, estranheza. Embati com pessoas que foi lá conosco. Eu falei, quem foi que fez esse furo de reportagem no nosso meio? Alguém nos traiu? Não era para ser essa reportagem. Até porque nós fomos de maneira tão ingênua que a gente não fez nem press releasing. A gente nem pensou em mídia. Sim. A gente só pensou em ir na ministra Damares e dizer, olha, nós existimos. Havia uma singeleza de coração e uma simplicidade, pelo menos da minha parte ali, Sim. muito grande, que não estava querendo lobby de nada, mas no fim estourou no Brasil inteiro que a ministra Damares recebeu um grupo de ex-gays. Conclusão, só que Deus transformou isso em bem para nós. Amém. Porque aí a mídia começou também a se interessar e vieram até mim. Quando aí a UOL me procurou, a UOL Universa me procurou para fazer uma matéria, só comigo. E aí eu falei, eu vou ter direito e vocês vão respeitar o que eu vou dizer e não vão deturpar minhas palavras, etc e tal. Não, vamos respeitar tudo que você vai dizer. Então ali, a partir daquela matéria que eu fiz na UOL, o Senhor fez eu fazer um cisma e uma divisão e uma separação entre a nossa causa e a causa da cura gay. Então, ali, o Brasil e a mídia brasileira conseguiu entender que nós não militávamos com os psicólogos nem com a visão de cura gay, mas sim pela liberdade de expressão religiosa, pelo cunho da fé, por um processo de foro íntimo de cada um, no processo de esperança de sair da homossexualidade, mas pela fé, pelo cunho religioso e espiritual. Amém.
Pastora, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos e eu quero saber quais são as dicas diante da sua experiência de vida, a preocupação que a senhora tem nessa área também, para as pessoas que vivem essa realidade, como elas podem sair dessa situação, como o Evangelho pode transformá-la e acontecer essa metamorfose que aconteceu na sua vida através do Evangelho. Agora são 11h03 na capital paulista. Para você que conectou agora na manhã daqui, eu estou recebendo a pastora Miriam Frois, que é pastora da Igreja Missionária Vida Plena para todos os povos, e também ela que é responsável pelo movimento de ex-gays do Brasil, o MEGB. Nós já voltamos já. 11h07, aí estavam as crianças da nossa igreja local, a Menibrac, hoje que é Dia Mundial da Infância, a todas as crianças que estão assistindo amanhã daqui, Deus abençoe a cada um de vocês. Para você que está conosco aí na NET Fé TV ou nas redes sociais da nossa igreja, hoje batendo um papo com a pastora Miriam, esta mulher de Deus que desfruta de um chamado específico para uma grande realidade na nossa sociedade. E ela foi curada para curar, ela foi sarada para sarar. Pastora, anteriormente eu tinha deixado no ar essa questão das dicas que a senhora poderia passar para os internautas que vivem uma realidade delicada, baseado na sua experiência de vida. O que a senhora poderia orientar as pessoas que vivem essa luta da homossexualidade, ou quem sabe aquelas que já praticam esse ato e querem deixar esta vida? O que elas devem fazer? Elas primeiro precisam, eu diria que ela precisa ter o desconforto dessa situação. Toda pessoa que não tem esse desconforto dentro de você, ele vai ter mais dificuldades em deixar e abandonar a vida homossexual. Porque ele vai sempre achar que aquilo que ele vive é pertinente, é permissível, é tranquilo e não há problema nenhum. Então, toda pessoa que não vê problema nenhum nesse estilo de vida, internamente, eu estou dizendo aqui, dentro da pessoa, é um sininho que tem, um alerta, uma sirene que bate. Toda pessoa que essa sirene ainda não tocou, essa pessoa não está apta e não está pronta para poder vencer qualquer obstáculo de saída da vida homossexual para uma vida, normativamente falando, heterossexual. Somente aqueles que têm esse desconforto, esse incômodo, essa inquietação dentro do coração, dentro da alma, é que vai caminhar por respostas. E essas respostas, se você for caminhar pela palavra de Deus, você vai encontrar o caminho no Senhor Jesus. Eu acredito que tem pessoas que deixou também esse estilo de vida, simplesmente nem foi pelo caminho de Deus, simplesmente decidiu, não quero mais. Assim como o cigarro, teve pessoas que disse, não vou mais fumar, porque isso não me faz bem, não fumou mais. E não foi por um remédio ou por um método outro, simplesmente decidiu. Então, a primeira coisa que nós temos que ter aqui na nossa mente é decisão. A decisão de mudar o caminho, mudar a rota. Se você tiver dúvida, enquanto você viver na encruzilhada e não saber para que lado você quer ir, você não sai de lugar nenhum. Somente quando você, mesmo na encruzilhada, você dizer assim, eu não sei para onde eu quero ir e também não sei para que lado esse caminho vai me dar. Eu não sei muito o que eu vou encontrar nessa direção. A única coisa que eu sei, a direção para trás eu não quero mais. Então, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu virei o meu rosto para a cruz de Cristo e disse, eu quero seguir esse caminho,
eu também não sabia o que me esperava nesse caminhar com Cristo. Eu não sabia o que eu ia encontrar, o que eu ia viver, o que eu ia passar. A única certeza que eu tinha é que para trás eu não queria voltar mais. Glória a Deus. Eu não sabia aonde me levaria o caminho novo que eu queria, o novo e vivo caminho que eu estava adentrando. Realmente não sabia, não tinha respostas. Hoje tenho, mas não tinha naquela época. Mas eu tinha uma certeza. Voltar para a vida homossexual eu não queria mais. Glória a Deus. Eu estava cansada daquela vida. Então, essa é a primeira decisão que você tem que ter, a primeira certeza que você tem que ter na sua mente. Você tendo essa certeza, você tendo essa diferença entre uma coisa e outra, mesmo que você não tenha certeza da sua direção na frente, mas você tenha a certeza da direção para trás, que você não quer mais trilhar. É como Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens caminhos de vida? Então, Pedro sabia que ele tinha sido um pescador e ele não queria voltar mais para as redes. Então, é o que eu disse para Deus: Senhor, para onde eu vou? Porque eu não me vejo mais na vida homossexual. Não tem lugar mais para mim naqueles lugares. Não, no meio daquelas pessoas, não tem mais lugar para mim. Tem lugar para mim no novo caminho? É como se Deus dissesse: tem. Aleluia. Adentra ele. E foi o que eu fiz. Então, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que vivenciam essa situação: saia da dúvida. Saia da indagação. Mesmo que você não tenha certeza do novo e vivo caminho, mas você queira. Deus te ajuda pelo caminhar. Agora, você ficar na encruzilhada e ficar com dúvidas, então você não está pronto ainda para seguir caminho, nem para trás nem para frente, nem para a direita nem para a esquerda. A dúvida é o primeiro obstáculo que você tem que vencer. O que eu sou e não quero ser mais. Né? Eu sou Jacó, mas não quero mais ser Jacó. E aí Deus vai te ajudar. Glória a Deus, é verdade. Nas suas limitações. Né? Mas o primeiro passo é certeza do que você quer. Não, eu quero Deus, eu quero. Eu costumo dizer sempre assim, pastor: não importa, Deus não está preocupado com a sua gama de pecados, com a sua gama de lutas e dificuldades. Deus está interessado num coração quebrantado, num coração moído, esmiuçado, cansado. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é leve. Então, primeira coisa, eu preciso estar cansada de uma situação para desejar outra situação. Quanto a pessoa não viver esse cansaço, esse esgotamento, ela não entra no processo da certeza do que ela não quer para o que ela quer. E aí ela fica dando voltas na encruzilhada da vida e anda um pedaço de um lado, um pedaço de outro lado, mas não chega a objetivos nenhum. Nós vimos recentemente o Praia-Way, né? Praia-Way, lá dos Estados Unidos, na Netflix, que demonstrou um monte de ex-gays que fracassaram na sua caminhada. Por que eles fracassaram na sua caminhada? Porque duvidaram, porque tiveram dúvidas, porque não souberam abrir mão de si para confiar em Deus. Jesus disse assim, a palavra diz assim, que o Senhor busca adoradores que o adorem em verdade, em espírito. Então, nós temos que adorar a Deus com uma profundeza tão grande, que não importa o que eu queira, importa o que Deus quer para mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu preciso confiar o meu caminho nas mãos do Senhor. Amém. Que isso, mesmo que vá contra as minhas vontades, mesmo que esmurre
a minha vontade de desejar viver alguma situação, eu crer que Deus vai mudar a minha situação e vai trazer um horizonte melhor para mim. Amém. Quando eu o transporto para esse horizonte, eu consigo ver a Campina Verde. Mas enquanto eu estiver na dúvida, enquanto eu estiver na incerteza, enquanto eu estiver... É como querer... Será que eu entrego? Não, deixa comigo mais um pouquinho. Não, só mais 2 dias, só mais alguns dias, eu não vou tomar decisões agora. Enquanto eu estiver querendo ainda viver algumas coisas que me agradam e não estou disposta a entregar para Cristo o meu querer e o meu viver, eu não estou pronta para mudar nada. Verdade. Pastora Miriam, nessa caminhada de mais de 25 anos exercendo o ministério, especificamente nessa área, a senhora poderia nos contar uma experiência forte com Deus, seja na vida de pessoas que passaram e que, de repente, de alguma maneira, o Evangelho transformou a vida dessa ou dessas pessoas? Eu tenho. Ela está no meu livro, ela é minha amiga até hoje. A minha primeira aconselhada, eu fui para Minas Gerais participar de um seminário. E eu cheguei na companhia de uma pastora amiga minha, e fui para o bandejão do almoço, naquele seminário e tudo, e aí aquela moça assim sentada, depois ela me contou que o Senhor falava para ela, cola naquela moça, e ao mesmo tempo meu coração também inclinava para ela. E na hora do almoço do bandejão ali, a gente pediu licença e fomos dividir a mesma mesa. Conclusão, quando eu vi ali durante o almoço, eu estava falando de mim, contando toda a minha história, toda a minha trajetória, e aí de repente eu parei assim, eu falei assim, ô irmã, me perdoa, acho que Deus trouxe eu aqui para tratar comigo alguma coisa, porque eu nunca falei do meu testemunho para ninguém, eu não sou acostumada, eu tenho vergonha, constrangimento, eu nunca falei do meu passado para ninguém. Inclusive, a pastora que está na minha companhia, ela nem sabe de nada disso, ela está sabendo agora do meu passado. Está aqui quietinha, está até talvez arrependida de ter caminhado comigo até aqui. Aí a moça, ela começou a chorar e ela disse assim, não, Miriam, não foi você que veio aqui para ser tratada, fui eu. Eu falei, como assim, irmã? Não estou entendendo. E aí ela começou a chorar e ela disse assim, eu sou da igreja, sou ministra de louvor e há praticamente uns 10 anos eu tenho um relacionamento com uma moça dentro da igreja. E eu estou à beira do suicídio. Porque primeiro eu sei que eu estou desagradando a Deus, mas eu não consigo sair desse lamaçal, dessa areia movediça a qual eu caí. E aí eu me lembrei que Deus tinha dito para mim no Paraguai, eu vou te trazer um monte de pessoas sensíveis, comprometidas com a minha obra, piedosas na minha presença, mas que têm problemas nessa questão. E aí eu falei, nossa, irmã, puxa, ela falou, olha, eu estou com vontade de me suicidar, porque eu não aceito essa vida que eu levo. É um misto de felicidade e infelicidades. Felicidade quando eu estou com ela, por minutos eu vivo um momento de sensação boa, mas depois quando eu vou para minha casa, eu vejo e estou diante de Deus, e diante das responsabilidades que eu tenho dentro da igreja, eu vejo quão errada eu estou, quão falsa eu estou diante do Senhor e diante da própria congregação. E ali eu vim embora para casa, ficamos ali, passamos o evento juntas e tudo, nos conhecemos. E os próximos 3 anos de vida, na época não tinha WhatsApp, internet, era tudo no telefone interurbano mesmo. E ali a gente começamos a nos comunicar muito por telefone, e tudo aquilo me ajudou também, porque eu também falei para ela, olha, eu não sei muito como te ajudar, mas eu vou dar as minhas vivências e você vai pegando as pistas no meio do caminho.
Então, assim, eu também cresci naquele processo, porque eu também aprendi a fazer aconselhamento, porque à medida que o Senhor me usava para falar alguma coisa, eu também me ouvia. E aquilo também me transformava. Então, eu também era edificada à medida que eu ajudava a edificar a vida dela. Hoje ela é casada, acho que uns 4 anos depois ela se casou, tem 3 filhos lindos, já na casa dos seus 17 para 20 anos. Glória a Deus. Vive uma vida íntegra, em paz com sua vida, com sua família. Então, assim, ela é um exemplo de vida. Eu continuo sendo, ela falou, você ainda continua sendo minha conselheira, hoje com os meus filhos, hoje com a minha vida conjugal, etc e tal. Ela é um desses exemplos, mas eu tenho outros também. Que bênção. Fale um pouquinho do seu livro, a senhora mencionou que são mais, quantos livros? Então, olha, ele está enroscado aí, mas ele está pronto já, praticamente. Eu preciso editar, não tenho financeiramente recursos, se alguém quiser aí contribuir... Tá ligado. Tá ligado. Mas ele está pronto, é uma história de vida que eu conto exatamente esse processo entre um caminhar na vida homossexual e um caminhar na vida com Deus. É o caminho estreito e o caminho largo. A vantagem e as desvantagens dos dois caminhos. Então, é um livro autobiográfico. Eu estou com 58 anos, então são quase 60 anos de vida. Ele não vai ficar tão fininho, ele deve estar com umas 200 e poucas páginas, mas ele já está pronto. Será um best-seller. Em nome de Jesus, eu quero que ele traga resposta, como Deus trouxe para a minha vida, ele traga resposta para a vida de muita gente, que ele possa, alcançar muitos corações e verdadeiramente ser bênção. E que seja legado, porque mesmo que eu passe, mesmo que o Senhor me leve embora depois de terminar minha missão na terra, ele fique aí, de geração em geração, de mão em mão, e mesmo que ele caia na fogueira da Inquisição, mesmo assim o Senhor vai salvar um exemplar ou outro para cair na mão certa. Glória a Deus. Meu primeiro livro foi O Contrabandista de Deus, lá nos anos 80. Eu lembro da editora Betânia, se eu não me engano. Transformou a minha vida. Eu falei, meu Deus, que história emblemática. Eu acho que eu tenho espírito aventureiro, porque eu amei a história do pastor André e vi o que Deus fez na vida. Então, eu quero que o meu livro, mesmo que a Miriam passe, eu quero que a minha história fique de geração em geração, até porque daqui para frente, pastor, essa geração que está vindo aí sendo educada nas escolas e na sociedade com a ideologia de gênero, ela vai crescer sem referência, ela vai crescer sem um norte. E nós, não só a Miriam, mas todos os ex-gays que testificaram já a sua vida e o processo de transformação, precisa escrever livros, precisa escrever suas histórias, para pulverizar o mundo, e principalmente o Brasil, que não tem tantas histórias autobiográficas assim, pulverizar o Brasil e deixar um legado na Terra. Porque, como a Bíblia diz, tudo passa, menos a minha palavra. Verdade, glória a Deus. Porque as próximas gerações é que vão precisar. Amém, é verdade. Pastora Miriam, como os internautas podem acessar o movimento dos ex-gays do Brasil através das redes sociais? A gente está em um processo, tudo é muito difícil, toda obra de Deus, ela não é tão fácil assim, a gente está tentando construir o nosso site, mas nós temos a plataforma do Facebook, né? MEGB, Movimento Ex-Gay do Brasil, qualquer pessoa pode acessar lá, pode se tornar membro do grupo conosco. Lá eu tenho como premissa apenas divulgar testemunhos. Certo. Nós não temos naquela plataforma a ideia de discussão, de ideologia de gênero, de política, de leis, de nada disso. Ali a ideia é brilhar, glorificar o nome do Senhor Jesus através dos mais diversos testemunhos, não só do Brasil, como fora do Brasil, porque nós temos contato com outros movimentos ex-gays, tem do Peru, México,
Itália, Estados Unidos. Então, entra testemunhos de gente fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, a ideia lá é glorificar, honrar o nome do Senhor Jesus através da transformação de vida de uma pessoa vinda da homossexualidade. Às vezes cai algumas postagens lá, a pessoa querendo criar diálogos e polêmicas sobre um assunto ou outro, a gente veta tudo, porque não é a nossa proposta ali. É apenas glorificar o Senhor e dizer, olha, em Cristo Jesus há possibilidade e esperança de saída da homossexualidade. Né? Então, qualquer pessoa tem acesso ali, a gente aceita e vai participando ali conosco. Amém. Meu telefone também está lá, eu também não sou uma pessoa de difícil acesso, não, estou aberta para dialogar, para conversar com todo mundo, porque essa é a nossa ideia, alcançar vidas, né? E a senhora está com a sua agenda aberta também para palestra, testemunhos, pregações? Sim, aberta para palestra, para testemunho, para dar estudos, enfim, tudo. Estamos aí a serviço do Senhor. Inclusive, talvez de um ano e meio, 2 anos para cá, eu falei, Senhor, não dá mais para trabalhar secularmente para o homem, não tenho mais condições para isso. Me sustenta aí na tua obra, porque eu preciso estar em tempo integral na obra do Senhor. Então, eu fiz um propósito com Deus de daqui para frente lutar para estar em tempo integral. Né? Glória a Deus. E se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai conseguir publicar o livro e aí também... Amém. Que os internautas que estão aí assistindo, seja através das redes sociais da UBPC Manda Aqui, ou quem sabe da Netfé TV, tocados pelo Espírito Santo, entre em contato com a pastora Miriam e seja financiador. O livro já está pronto, ele só precisa ir para edição e gráfica. Amém. Mas ele já está pronto. E está ligado. Está ligado. Pastora Aquilo Miriam. que ligares no céu, será ligado. Na terra será ligado nos céus. É verdade. Amém. Pastora Miriam, qual conselho a senhora daria para os pais cristãos que identificam no comportamento dos filhos a homossexualidade? O que eles devem fazer? Qual a importância da família se posicionar e qual a importância do amor dentro desse contexto também? Essa pergunta, ela talvez seja a mais difícil até agora que você me fez. Ela é muito emblemática. É uma outra questão um outro livro também Deus tem conduzido minha mente já a começar a trabalhar, é um livro para pais. Eu vejo muitos pais em sofrimento profundo, porque não sabem lidar com a questão, entram num processo de culpa ou de acusação desse filho. Mas eu diria que precisa haver, acima de tudo, entre pai e filho, seja qual for a condição, redenção em Cristo Jesus. Perdão. Reconciliação. Eu vejo muitos pais dizendo assim, isso é muito dolorido, tanto cristãos como não cristãos. Eu prefiro meu filho morto num caixão do que o meu filho na homossexualidade. Isso é muito doído, isso é muito dolorido, é muito emblemático. Então, a gente vê que esse pai que diz isso está tão ferido, está tão complicado como o seu filho. Porque um pai que diz que prefere o filho num caixão do que na vida gay, esse pai também precisa de ajuda. Esse pai também precisa de redenção. E esse pai precisa também achegar-se ao Senhor. Eu tenho uma experiência de vida que é contada no meu livro. A minha mãe teve uma situação emblemática comigo, porque ela não aceitava o estilo de vida que eu vivia, desde a adolescência até a fase adulta, e minha mãe combateu muito comigo, ela foi muito combativa comigo em todos os aspectos, verbalmente, menos fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, ela combateu muito comigo. E quanto mais ela combatia comigo, mais ela me jogava para o mundo. Quanto mais ela brigava comigo, mais ela me jogava para os braços do mundo e para os braços da homossexualidade. E porque ela não, tudo que eu queria era amor.
era afeto. Se eu já fui para a vida homossexual, é porque algum ingrediente na minha família faltou. E vários, inclusive. Mas que não vem ao caso aqui. Então, eu já estava em busca de ingredientes que estavam faltando dentro do meu lar. Então, quando minha mãe combatia comigo, ela me jogava mais ainda para fora de casa. E aí, dado o momento da minha vida, a minha mãe mudou a tática. Talvez por uma direção de Deus, talvez por um insight do Espírito Santo. Ela começou a mudar a tática comigo e ela começou a me tratar melhor e, inclusive, na ocasião, a receber alguém que estava do meu lado, uma moça que era, digamos, um relacionamento meu. Ela começou a permitir que aquela moça fosse visitar a casa, circular pela casa, almoçar aos domingos na minha casa. E aquilo começou a mudar o meu conceito e eu comecei a ver a minha mãe de uma maneira diferente. Mas é engraçado que o fato da minha mãe abrir um precedente naquela época em permitir que aquela namorada minha frequentasse a minha casa, ela não estava me dizendo, estou te aceitando agora. Ela não estava me dizendo, agora você pode viver do jeito que você quer. Não. Eu sabia diferenciar o tempo todo que minha mãe continuava no seu posicionamento contra o meu estilo de vida. O que estava mudando era a maneira tática dela lidar com a situação. Ela estava mais branda, e aquela brandura foi nos aproximando. E quando eu precisei, inclusive, me desvencilhar daquele relacionamento de uma forma difícil, tempos depois, a minha mãe foi a minha amiga, a minha aliada, a minha companheira, a minha parceira, para dizer não para a vida homossexual. Então, a minha mãe se tornou minha amiga a partir do momento que ela entendeu que não ir mais contra a minha maré e seguir a correnteza do meu rio era mais fácil. E ela mudou, então ela parou de remar contra mim e começou a remar a meu favor. Isso não quer dizer que eu, como eu te disse, não quer dizer que ela aceitou a minha vida gay, mas ela parou de batalhar e começou a remar na minha direção. E nesse remar, Deus foi nos unindo, nos aproximando e nos trazendo redenção entre mãe e filha, e tudo acabou bem. Né? Então, o que eu quero dizer para um pai, para a mãe que está nos ouvindo com um filho gay, pare de dar murro em ponta de faca com esse filho. O fato de você ceder aqui ou ali não significa que você está cedendo ao estilo de vida dele que você não aceita. Isso é uma coisa. Mas mude a tática, vá pelo caminho do amor, vá pelo caminho da reconciliação, vá pelo caminho da paz, porque é nesse caminho e nessa premissa que o Espírito Santo opera. Aleluia. Se você for pelo caminho da oposição, o Espírito Santo não tem como trazer redenção, nem para pai, nem para filho, nem para ambos. Então, o caminho da redenção é o caminho da paz, é o caminho do perdão, e é o caminho da reconciliação. Releva. E, acima de tudo, esses pais precisam se autoavaliar e ver aonde foi também que eles contribuíram para que esses filhos chegassem aonde chegaram. Pais que não conseguem se autoavaliar, se autorrever, e só julga a conduta do filho, esse pai precisa de ajuda. Porque nada é unilateral, tudo é bilateral. Um filho que vai por uma situação é porque às vezes não encontrou em casa ingredientes nutritivos de alma, de corpo e de espírito para ele. Então ele foi para o mundo buscar alguma coisa que ele não encontrou em casa. Então, esse pai também precisa fazer uma autorreflexão verdadeira, sincera, profunda e franca consigo mesmo. Onde foi que eu errei? E aí encontrar em Deus as respostas. E se Deus pontuar alguma coisa, redenção, perdão, reconciliação.
Esse é o caminho. Esse é o caminho. Falamos juntos, esse é o caminho. 11 horas e 36 minutos, precisamos de mais tempo aqui para bater um papo com a senhora. Já quero deixar amanhã, Mandaki, aqui à disposição para uma outra oportunidade para estarmos juntos. Foi muito bom tê-la recebido. Louvo a Deus pela sua vida. A senhora é um testemunho. Eu agradeço muito. A senhora é um testemunho do poder do Evangelho de Deus. O que representa Jesus Cristo na sua vida, pastora Miriam Frois? O ar que eu respiro. Glória a Deus. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o meu ontem, meu hoje, meu amanhã, meu corpo, minha alma, meu espírito, meu pensamento, meu subconsciente. Como é gostoso poder dizer, Senhor, o ar que eu respiro é você. Glória a Deus. Então, tudo na minha vida, tudo na minha vida passa pelo crivo de Deus. Foi difícil chegar até aqui. Foi difícil poder dizer isso com tanta amplitude como eu consigo dizer hoje. Mas hoje eu posso dizer com essa amplitude. Jesus é o meu tudo. Glória a Deus. É o meu tudo, é o meu nada, é o meu ontem, é o meu hoje, é o meu amanhã. É tudo, tudo. O meu levantar e o meu deitar é Cristo. O princípio e o fim. É o princípio, meio e fim. Ele é tudo. Deus. Não importa o que eu queira, para mim importa o que Deus queira. Quando eu conseguir dizer, Senhor, não importa, porque quando a gente vive com muitos sonhos, eu quero realizar isso, eu quero um ministério assim, eu quero fazer uma faculdade, trocar o meu carro, comprar uma casa, viajar. Enquanto eu estiver ponderando o meu caminhar, eu vou encontrar sempre lutas e dificuldades. Quando o meu eu transformar em Cristo, Senhor, o meu eu não é eu mais, é você. Por isso que Paulo disse, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Então, quando eu conseguir, olha, Senhor, se eu conseguir isso, amém. Se eu não conseguir, amém também. Se o Senhor me abrir essa porta, louvado seja. Se o Senhor não abrir, não tem problema. Então, quando eu conseguir deixar os meus sonhos, as minhas aspirações de lado, para dizer, Senhor, o Senhor sabe do que eu sonho, do que eu almejo, do que eu pretendo. Mas se o Senhor permitir, eu farei, eu conseguirei. Se o Senhor não permitir, tá tudo bem, não tem problema. É porque o Senhor não quis. E a sua vontade, ela é soberana sobre a minha vida. Então, nós temos que dizer, Senhor, seja soberano sobre a minha vida. Glória a Deus. Soberano. Quando eu permito Deus ser soberano sobre a minha vida, tudo fica pequeno e incomoda menos. Tudo fica minúsculo e aquilo que é minúsculo não incomoda tanto. Verdade. É isso que a vida do cristão deve ser. Muito bom. Pastora, muito obrigado, pastora Miriam Frois. Deus abençoe a senhora, continue fazendo essa voz profética na nossa nação e entre as nações, que Deus surpreenda todos os dias e que a senhora seja essa referencial do poder do Evangelho. Eu comecei o programa agradecendo em nome do pastor Joel e a Leonor Estevanato, que são os nossos pastores sêniores. Quero repetir isso. Agradeço em nome da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaki, da nossa equipe aqui, o Celso, a Ângela Boutier, o Léo Gonçalves, o Felipe Nascimento, as pessoas que estão aqui atuando também. Agradeço a Bel, que é a sua amiga há mais de 20 anos, como a senhora disse. Uma querida. Vizinha aí, uma em Lins e outra em Araçatuba. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora. Eu quero só fazer uma menção aqui. Meu pai já está descansando no Senhor, mas ele tinha um grande orgulho na vida dele de saber que ele... Eu não lembro direito agora, mas eu não sei se ele pregou, eu não sei se ele participou da abertura do Brasil para Cristo aí em São Paulo. Eu sei que ele tinha honra e orgulho de dizer, eu estive com o pastor... Manuel de Melo. Porque meu pai foi pregador da época das tendas. Ok. Que bênção. Olha, eu vou fazer a senhora se arrepiar. Não sei se a senhora lembra do programa de rádio
do missionário Manuel de Mello, provavelmente seu pai deveria ouvir, né? Mas tinha uma abertura do programa que eu sempre gosto de colocar para trazer aquele momento nostálgico. O diretor Celso Luiz vai colocar só o fundo para a senhora, se a senhora conhece de repente, ou quem sabe pegou seu pai ouvindo algumas vezes o rádio. Tem até uma foto do pastor Manuel de Mello aqui na minha casa. Pregando numa tenda ali, que eu acho que é da época que meu pai conheceu ele. O missionário Manuel de Mello, ele começava um programa com essa música, ouça só. Desperta, Brasil, Brasil. Essa música, olha, chega a arrepiar. Foi um tempo preciosíssimo, ele deixou um grande legado. E hoje o Evangelho do Reino, entre as nações, não só no Brasil para Cristo, como a Europa para Cristo, a América para Cristo, e a África para Cristo. Hoje o Evangelho do Reino tem sido levado a tantas pessoas. Nossa, o pioneirismo, né? O pioneirismo, ele é maravilhoso, ele deixa marcas e legados de geração em geração, né? É verdade. Então, tanto o fundador da Igreja, o Brasil para Cristo, deixou um legado aí, e a gente desfruta desse legado até hoje. É verdade. É isso que eu também quero deixar, um legado na Terra. Amém. Tenha certeza disso que está deixando. Deus abençoe a senhora, uma ótima terça-feira. Gratidão por reservar esse tempo na sua agenda para que nós estivéssemos juntos. Deus abençoe. Eu que agradeço muito, muito honrada e agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe também grandemente vocês, o trabalho de vocês e todos os ouvintes também, no nome precioso de Jesus. Amém. E vem pastora Miriam Frois, 2 aí, né? Porque foi o primeiro, vai ter o 2, vai ter o 3, ainda temos muita coisa para conversar. A hora que eu lançar o livro, pronto, já vou aí lançar meu livro aí com vocês. Será uma honra e um prazer. Deus abençoe a senhora. Para vocês que estão aí nas redes sociais, tanto na OBPC Manda Aqui, como na NET Fé TV, nosso agradecimento por você estar até agora conosco. São 11h43. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Vicente Antunes, Helena Januzzi, tia Sueli de Oliveira, Célia Regina, da Igreja Brasil para Cristo, em Mirante, Arujá, aqui em São Paulo, Sérgio Francisco, Ogair Mota, Andressa Florencio, José Ferreira, de Curitiba, opa, que legal, OBPC Jardim Palmeira, de Guarulhos, Roberto Ramalho, Inês Juriati, da Igreja Brasil para Cristo de Chapecó, lá no estado de Santa Catarina, José de Jesus de Jundiaí, Elodir Santos de Iporã, no Paraná, Flávio Luciano, Luciana Mascarenhas, Ana Mendes da Silva, Regina Maria Snarellen, Juraci Ferreira, Gemerson Miguel, o Tom, pastor Pietro Formaggio. Ô, pastor Pietro, obrigado pela sua participação. Adriana Jimenez, Marcelo Silva, Elizabeth Silva, pastor Claudinei da Igreja Vida Plena para Todos os Povos. Ô, pastor, que bom tê-lo aqui conosco. Luzinete Anjos, Luzia Silva, entre tantas outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, se Deus assim permitir, amanhã eu estarei de volta, 11h45. Deus nos abençoe, a paz do Senhor.